Beleza, galera? Professor Jair na área aqui novamente. Vamos continuar a nossa saga de provas do Enem aí, da correção de Química, meus queridos. Corrigimos aí a prova de 98 e de 99, agora nós vamos para o ano 2000. Olha que maravilha. Lembrando que a prova do Enem, ela começou a ser aplicada no ano de 98, ainda no governo Fernando Henrique, tá? E tinha como intuito somente avaliar aí como é que estavam os nossos alunos do ensino médio. Agora, isso se expandiu, sendo que o Enem é usado como critério para várias universidades. Então, vamos começar agora a correção da prova do ano 2000, meus queridos. Certo. E a prova desse ano ela começa com as questões de química, com a questão número 2. Lembrando que as disciplinas elas são colocadas na prova de forma aleatória. E nesses primeiros anos aí tem aproximadamente umas 63 questões a prova do Enem. E ela fala o seguinte: no processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente em 1 e 2, nas duas imagens aí, no esquema abaixo. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Aí ele fala o seguinte: um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: a bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação. Aí eu tenho aqui a glicose presente aí na massa. Eu tenho aqui álcool comum se transformando em álcool comum, em gás carbônico e energia. Isso aqui é o processo de fermentação, né? Você pega um açúcar, transforma em álcool, gás carbônico e energia. Aí considere as afirmações abaixo. Eu tenho aqui 1, 2 e 3. Vamos ver quais estão corretas e quais são falsas, né? Então, é o seguinte: a primeira, a fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Bom, isso aqui é mentira, né? Então, primeiro, ela depende de organismos vivos, sim. Isso for a fermentação de forma biológica, né? Ou micro-organismos. Então, a fermentação dos carboidratos, ela não ocorre de maneira espontânea. Eu preciso de determinadas condições. Por exemplo, com organismos vivos, preciso de determinada temperatura para que ela ocorra também. Coloca em qualquer temperatura, os organismos eles não vão conseguir fazer a fermentação, né? Então isso aqui é falsa. Isso aqui é falsa. Vou colocar aqui a 2. Durante a fermentação ocorre a produção de gás carbônico. Esse vai acumulando nas cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Isso é verdadeiro. Então eu tenho aqui a produção de gás carbônico. Como o próprio nome já diz, isso faz com que a massa ela comece a ter uma quantidade de gás aqui dentro dela. Isso faz com que ela se torne menos densa do que o líquido, do que a água, e faz com que ela flutue. Está correto. É verdadeiro, né? Agora, a 3, ela fala o seguinte: a fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Olha, essa afirmação está errada por alguns motivos. Primeiro, o álcool ele tem a densidade menor do que a da água. Mas não é por isso, porque o álcool também ele é muito miscível, né? Ele se mistura com a água com muita facilidade, mas não é por isso que a bola sobe. É por causa do gás carbônico mesmo. Então não é por causa do álcool.
Então, essa daqui é falsa. Então não é por causa do álcool e ele não vai ter maior densidade que a água. É o contrário. O álcool tem menor densidade. Aí dentre as afirmativas, apenas o quê? A 2 está correta, né? Então a alternativa B está corretinha. Assim, vamos para a próxima. Questão de número 3. Fala o seguinte: ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque nós temos as alternativas. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como fosse isopor. Aí, essa afirmativa aqui, a canetinha, ela está incorreta. Porque não é por isso. Tá? O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Também não tem nada a ver. O barro é poroso. Permite que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tornando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Perfeito. É por esse motivo que geralmente vasilhames de barro, né? Eles têm esse poder de, vamos dizer assim, manter a água na temperatura mais amena, né? Ele tem microporos. Esse é o motivo, né? Microporos, que vai ter uma certa evaporação, e quando há essa evaporação, ele rouba parte do calor da água, mantendo ela um pouquinho mais fria, né? Então está correta C. Vamos para D, para ver se tem mais alguma correta, né? Se é só C. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. Lógico que não. Se você... A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Não, aqui não faz nem sentido, né? Ele fala, olha, se tem poros tanto dentro como fora. Aí, por esse motivo, a água vai estar mais quente do lado de fora e do lado de dentro não, mas não é por isso que a água vai estar mais gelada. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Não. Higroscópico é que tem a capacidade de atrair moléculas de água, né? Então, tem capacidade de atrair moléculas de água. Não é por isso. Por exemplo, que substância é higroscópica? Por exemplo, sais, né? Você tem lá cloreto de sódio, ele tem a facilidade de sugar a umidade do local, né? Substâncias iônicas, né? Sais em geral têm essa capacidade higroscópica de capturar a umidade do local, do entorno. Então aqui nós temos a alternativa C como sendo a correta. Tá? Vamos para a próxima. Agora nós pulamos direto para a questão de número 10. Né? A adaptação dos ingredientes da seleção brasileira, dos integrantes, seleção brasileira de futebol, à altitude de La Paz,
foi muito comentada em 95. Por ocasião de um torneio, como pode ser lido no texto abaixo. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará um torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias, aproximadamente. O organismo humano, em altitudes elevadas, necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se assim o risco de um colapso circulatório. A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta. Aí vamos ver as alternativas, né? Então vamos só entender um pouquinho melhor. Quando você tem uma montanha, determinada altitude, aí aqui embaixo nós temos o que? O nível do mar, né? Quando você está aqui no nível do mar, a quantidade de ar é muito maior, né? Por causa da atração gravitacional e tudo mais. Então, quanto mais alto, mais rarefeito. Menos ar eu vou ter. Mais rarefeito. Então, ele apresenta as seguintes questões. Ó. Menor pressão e menor concentração de oxigênio. Tá correto. Por que é menor pressão? Porque vai ter menos ar, menos pressão. E menos ar, menos oxigênio, tá correto. Menos oxigênio, fica mais difícil de respirar. E por que tem que ficar lá durante 10 dias? Porque quem transporta o oxigênio é a hemoglobina. Quando você faz... Quem mora em altitudes, eles têm uma quantidade de hemoglobinas maior, porque o corpo já está adaptado. Então ele tem a facilidade maior de capturar as moléculas de oxigênio do ar do que uma pessoa que mora do mar, por exemplo. Ele não precisa de tanta hemoglobina assim no sangue. Então essa adaptação é para o organismo entender que ele precisa produzir mais glóbulos vermelhos para fazer esse transporte de oxigênio. Então tempo de adaptação para o organismo entender e produzir para ele poder respirar melhor, capturar com mais facilidade as moléculas de oxigênio que já são escassas em altitude. Aí a B, maior pressão. Não tem maior pressão. Na altitude tem menor pressão. E maior quantidade de oxigênio? Não, é o contrário. Maior pressão, já vimos que não é. E menor pressão e maior temperatura? Também não. Maior pressão e menor temperatura. A gente viu também que nas altitudes a temperatura ela vai diminuindo, né? Chega lá nos grandes picos, nas grandes montanhas, a temperatura é mais fria do que a nível do mar também. Então nós temos a alternativa A como a correta da questão número 10. Vamos para a próxima. E eu tenho a questão número 11. Ela tem um texto introdutório. Vamos interpretá-lo. Fala o seguinte: a energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado o esquema básico de uma usina de energia nuclear. E vamos ver esse esquema básico aqui. Ó. Então eu tenho aqui pastilhas, um elemento nuclear e está mergulhado em uma água, né? Essa água aqui ela é esquentada pela radiação, forma-se vapor e esse vapor que vai girar as pás aqui. Vai gerar um alternador que vai gerar energia. Aí parte desse vapor aqui é condensado. Tem um condensador, o vapor é resfriado aqui por essa serpentina. Uma água mais gelada tal. Ele é condensado e bombeado essa água de novo para o tanque aqui. Então esse é o esquema. O vapor vai gerar as pás, vai gerar o alternador, gerar energia. Esse vapor é condensado e volta para o tanque e fica nesse ciclo aqui. Aí ele pergunta o seguinte: com relação ao impacto ambiental causado pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear, são feitas as seguintes afirmações. Por que poluição térmica? Porque aqui eu tenho um rio. Ó. Então,
Quando você capta a água aqui, ó, resfria esse gás, essa água aqui vai estar quente. Você joga ela de novo no rio, você altera a temperatura do rio. Se você altera a temperatura do rio, você vai ter uma evaporação aqui, você vai ter menos oxigênio dissolvido. Se você tem menos oxigênio dissolvido, a probabilidade de ter uma mortandade aqui de peixes desse rio, nessa localidade aqui próxima, é grande. Então tem que ter um tempo, essa água resfriar a determinada temperatura para eu poder lançá-la de novo no rio. Isso é um problema. E vamos ver as alternativas aqui, né? Eu tenho a primeira, ó. O aumento da temperatura reduz na água do rio a quantidade de oxigênio dissolvido. Foi o que eu falei, né? Que é essencial para a vida aquática e para a decomposição de matéria orgânica. Aqui está correto. Verdadeira a 1. A 2. O aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes. Também está correto. Vamos ver a 3, né? O aumento da temperatura da água diminui o crescimento de bactérias e de algas, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Que não faz nem sentido, né? Mas o aumento da temperatura não diminui, ele aumenta a atividade microbiana, bacteriana, né? Então, quando você tem a diminuição, acontece o inverso da temperatura. Então, essa aqui é falsa e a primeira e a segunda é verdadeira. Qual é a alternativa que a gente tem com a primeira e a segunda verdadeira? Das alternativas acima, somente está correta a 1 e a 2. E nós temos o que? A alternativa D como sendo a correta. Então, bem tranquilinha, bem fácil. Agora vamos para a 12. A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações. 1. A energia liberada na reação é usada para ferver a água que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina. Lembra lá? Vamos voltar lá rapidinho. Então eu tenho aqui o reator, onde eu tenho essas barras aqui com elementos nucleares. Ele vai esquentar essa água que está aqui ao redor, vai transformar em vapor. Está correto. Então, a primeira está correta, que vai gerar uma turbina para fazer isso. Agora vamos ver a segunda. A turbina que adquire uma energia cinética de rotação é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. Correto também. Então, você tem aqui essa turbina. Ela é acoplada a um gerador, um alternador aqui. Correto também. Vamos ver a terceira. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador. Então, ela não é pré-aquecida, ela é resfriada no condensador, né? E não é a água, é o vapor d'água, né? Então já está errado a informação. A água, quando a gente fala aqui, ele está no estado líquido, né? Mas não é a água que está passando, é o vapor de água. É bombeada de volta ao reator. Não, está falso. Então eu tenho como correta a 1 e a 2. E novamente é a alternativa D. Bem tranquilo também. Vamos para a próxima. Questão de número 23. Aí saímos aqui da produção de energia. No ciclo da água, usado para produzir eletricidade, a água de lagos e oceanos, irradiada pelo Sol, evapora-se, dando origem a nuvens e se precipita como chuva. Então, represada corre de alto para baixo e move turbinas de uma usina acionando geradores. A eletricidade produzida é transmitida através de cabos e fios e é utilizada em motores e outros aparelhos elétricos. Assim, para que o ciclo seja reaproveitado na geração de energia elétrica, constrói-se uma barragem para represar a água.
Entre os possíveis impactos ambientais causados por essa construção, deve-se ser destacado. Aí, qual é o impacto? Primeiro vamos entender. Você tem aqui um rio muito feio. Esse rio, ele é represado, ele tem aqui uma barreira. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a acumular água. E essa água, ela é captada por tubulações para gerar o quê? Uma turbina. Gerar umas pás aqui. Para gerar um gerador de energia. O problema é que eu diminuo a quantidade de água depois da barragem. Então aqui tem um problema aqui com os animais aquáticos aqui, também a quantidade de água para quem mora aqui para baixo, né? E do lado de cima da barragem eu vou ter um problema com desmatamento. Por quê? Porque essa água ela vai inundar lugares aonde antigamente não era inundado. Então, isso é um problema também. Então vou ter o problema aqui de uma área maior desmatada e aqui eu vou ter menos água aqui, então os animais aquáticos aqui, a população que precisa de água para aqui para baixo vai sofrer um problema também. Aí tem as alternativas da questão de número 23. Aumento do nível dos oceanos e chuva ácida? Não tem nada a ver. Barragem não vai cair esse tipo de problema. Chuva ácida e efeito estufa? Não tem nada a ver com barragem. Alagamento e intensificação do efeito estufa? Não vai ter nada a ver com o efeito estufa. Alagamento e desequilíbrio da fauna e da flora? Sim. Ele vai causar um alagamento aqui antes da barragem. Ele vai causar um desequilíbrio aqui da vegetação local e dos animais também, principalmente os aquáticos aqui. Então vai ter um desequilíbrio. A D está correta. Alteração do curso natural dos rios e poluição atmosférica? Primeira tudo bem, mas a segunda não tem nada a ver. Então eu tenho a alternativa D como sendo correta da questão de número 23. Então, vamos agora para a próxima. Questão de número 34. O gráfico abaixo refere-se a variações das concentrações de poluentes na atmosfera no decorrer de um dia útil em um grande centro urbano. Então, o centro urbano a gente já imagina o quê? Fábricas, indústrias, carros, ônibus, vários automóveis, engarrafamento. Aí o que acontece é o seguinte, concentração de poluentes. Aqui é meia-noite, né? Aí o pessoal vai acordando ali 4, 5 horas, vai começando a ter um aumento de carro, tal, aquela coisa toda. Aí quando chega ali por 10, 11 horas, dá um pico aqui de monóxido de carbono. Aí vai diminuindo as concentrações aqui de NO e NO2. Só que a meio-dia nós temos um pico aqui de ozônio, O3 troposférico. E no finalzinho da tarde, provavelmente no outro horário de pico, nós temos aqui uma concentração maior do que de monóxido de carbono. Aqui às 6 horas, né? E depois vai diminuindo a concentração, vai se diluindo. As seguintes explicações foram dadas para essas variações. Vocês viram que tem um aumento vertiginoso aqui no começo, depois vai diminuindo e aumentando o CO, vai diminuindo as outras, né? Aí tem aqui as alternativas. Ele fala o seguinte: a concentração de NO diminui e a de NO2 aumenta em razão da conversão do NO em NO2. Faz total sentido. Tem dois
compostos aqui, ó, de nitrogênio, NO e o NO2. Então ele tem um pico aqui. Você viu que aqui quase não tem NO2 aqui? Mas aí ele vai diminuindo a quantidade, mas só que o outro vai aumentando. Total sentido. Então é o seguinte, esse NO vai se transformando em NO2 depois de determinado tempo. Vai reagindo com oxigênio e tal, vai se transformando, vai se oxidando, vai se transformando nisso. Então tá correto. Aí nós vamos para o 2 para ver. A concentração de monóxido de carbono no ar está ligada a maior ou menor intensidade de tráfego. Com certeza. Então eu tenho aqui mais ou menos às 11 horas horário de pico. Aí depois na tarde o pessoal dá uma diminuída no trânsito e tal. Quando vai chegando lá para 4, 5, 6 horas, tem um outro pico aqui, ó. Então o pessoal indo embora já que trabalhou o dia inteiro. Então faz todo sentido. Também está correta. Os veículos emitem óxidos de nitrogênio apenas nos horários de pico de tráfego do período da manhã. Não, emite aqui também, ó. Em menor quantidade, mas emite também, ó. Aqui, ó, um NO2 aqui. Então essa informação não é verdadeira, né? Então a gente pode analisar da seguinte forma: o NO ele praticamente se converteu quase todo em NO2. Então tem dióxido de nitrogênio, né, convertido aqui, mas a informação é falsa. Por quê? Porque durante o dia todo tem aqui emissão, sim. Nos horários de maior insolação, parte do ozônio da estratosfera difunde-se para camadas mais baixas da atmosfera. Então eu tenho aqui o ozônio. Então no horário de maior insolação, meio-dia. Até aí tudo bem, ó. Parte do ozônio da estratosfera difunde-se para camadas mais baixas da atmosfera. Aí já não é verdade, porque o ozônio ele tende a subir, não para as camadas mais baixas, e ele não se difunde, porque o ozônio ele forma pouco aqui na troposfera, mas o ozônio troposférico é um problema. A troposfera é a primeira camada de ar aqui, então você tem o planeta, a primeira camada é a troposfera, né? Vem a estratosfera e tal, mas é o seguinte, essa primeira camada aqui forma um pouquinho de ozônio, sim. Esse é prejudicial, dá problemas de saúde na população e tudo mais. Mas ele tende a subir. E o ozônio, ele se degrada muito rápido também. Então, rapidamente, ele reage. Não é uma molécula muito estável. Ele é instável. Ela reage com oxigênio e rapidamente se quebra aqui, se transforma em O2 e oxigênio também, radicalar, né? Um radical livre aqui, e rapidamente reage. Então é o seguinte, não é uma molécula muito estável e ela tende a subir pela densidade, né? Diferente de densidade, então não tem muito aqui na troposfera, né? A camada mais baixa é a troposfera, não é a estratosfera. Então eu tenho aqui como correto A1 e A2, que é a alternativa A. Então vamos para a próxima. Beleza, meus queridos? Questão de número 37 do Enem de 2000. No processo de produção do ferro, dependendo do minério utilizado, forma-se mais ou menos SO2, um gás que contribui para o aumento da acidez da chuva. Considerando esse impacto ambiental e a quantidade de ferro produzida, pode-se afirmar que seria mais
conveniente o processamento do minério das regiões. Vamos analisar a tabela aqui, né? Então tem aqui, ó, ferro pode ser obtido a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação com carvão e oxigênio. A tabela a seguir mostra os dados da análise do minério de ferro em hematita obtido em várias regiões da Serra de Carajás. A gente viu aqui que o problema é o SO2. Né? O problema é o SO2. Por causa da chuva ácida. Agora vamos ver, olha, teor de enxofre. Tá vendo que o primeiro e o segundo tem um teor de enxofre muito mais elevado do que o terceiro? Então, na região 3, eu tenho menos enxofre. Se eu tenho menos enxofre, eu tenho menos SO2. Se eu tenho menos SO2, eu tenho menos problema com chuva ácida. Aí, aqui eu tenho o teor de ferro, que é aproximadamente semelhante, né? Mais ou menos uns 60 e poucos %. E o teor de sílica. Mas para essa questão, a gente quer saber do teor de enxofre, que é por causa do SO2 da chuva ácida. Então, eu tenho a região 3, que é a melhor, né? Que é a mais conveniente. Qual é a que tem só a região 3? Alternativa C. Então tem menos enxofre, tem menos CO2. Quando feita a extração, tem menos CO2, menos chuva ácida. Vamos para a próxima. Questão de número 38. Ele fala o seguinte: no processo de produção de ferro, é para usar aquela tabela do outro, tá? A gente vai voltar lá só para ver os itens da tabela, mas tudo bem. É removida do minério por reação com o calcário, com CaCO3, aí, o carbonato de cálcio. Sabe-se teoricamente, cálculo estequiométrico, que são necessários 100 gramas de calcário para reagir com 60 gramas de sílica. Dessa forma, pode-se prever que, para a remoção de toda a sílica presente em 200 toneladas do minério na região 1, a massa do calcário necessária é aproximadamente em toneladas igual a. Então, primeiro vamos ver, olha só. 200 toneladas de calcário. Vamos ver quanto que tem de sílica, né? Vamos voltar lá, olha só. Não é nem 1%, é 0,97%, tá vendo? De SiO2 aqui, ó, de sílica. Então tem quase 1% na região 1. Que é a região 1 que ele fala, né? Ó, região 1. Então tenho 0,97%. Beleza. Então o que ele pergunta é o seguinte: 200 toneladas é 100%. Correto? Só que dessas 200 toneladas eu tenho 0,97% que é sílica. Então, 0,97% que é sílica. Aí eu faço essa multiplicação e divido por 100. Aí para achar o valor aqui, fica 200 vezes 0,97 dividido por 100, que passo 100 dividindo, né? Então o valor aqui em toneladas de sílica que eu vou ter, fazendo os cálculos direitinho, dá 1,94 toneladas. Beleza, eu tenho isso daqui de sílica, mas o que ele pergunta é o seguinte: ele quer, sabe-se teoricamente o cálculo estequiométrico que são necessárias 100 gramas de calcário para reagir com 60 gramas de sílica.
Você não tem 60 gramas de sílica, você tem 1,94 toneladas. Então, quanto calcário que eu preciso? Essa é a pergunta. Então, olha só. São necessários 100 gramas de calcário para 60 gramas de sílica. Mas você tem 1,94 toneladas de sílica. Quanto você precisa de calcário? Regra de 3 simples. Multiplica por 100 e divide por 60. E fica igual 1,94 vezes 100. Dá 194, né? Dividido por 60. Vai dar 194 dividido por 60. Isso aqui vai ser igual a 3,2 toneladas de calcário necessário. Qual é a que tem 3,2? Alternativa B. Beleza. Vamos para a próxima. Ele fala o seguinte, na questão número 48. No Brasil, tem um textinho aqui introdutório, né? Vamos ver se o texto ele ajuda ou é só para encher linguiça. No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do abastecimento de água fluoretada, medida que vem reduzindo em cerca de 50% a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais da saúde muitas vezes prescrevem flúor oral ou complexos vitamínicos com flúor para crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso abusivo de algumas marcas de água mineral que contém flúor. O excesso de flúor, fluorose, nos dentes pode ocasionar desde efeitos estéticos até defeitos estruturais graves. Foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água fluoretada pelos poderes públicos, como em outras abastecidas por lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor. Com base nesse texto, são feitas as afirmações abaixo. Eu tenho as seguintes afirmações aqui da questão de número 48. A fluoretação da água é importante para a manutenção do esmalte dentário, porém não pode ser excessiva. Correto. Tanto que pasta de dente contém flúor para prevenir cáries, mas como o próprio texto aqui diz, tudo em excesso é prejudicial, né? O flúor não foge dessa regra aí. 2. Os lençóis freáticos citados contêm compostos de flúor em concentrações superiores às existentes na água tratada. Pode ser que sim, né? Ou pode ser que não, mas não está informando aqui no texto isso. Então ele não afirma isso no texto, tá? Ele falou que foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água fluoretada como em poderes públicos, como em outras, abastecidas por lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor. Mas ele não fala que é superior. Você está me entendendo que ele não fala que é superior? Então, essa parece que é besteira, mas não é. É uma coisinha que faz com que não seja verdadeira. Então, tá mais para a interpretação de texto aqui do que a própria análise química. Aí vamos para a terceira. As pessoas que adquiriram fluorose podem ter utilizado outras fontes de flúor além da água de abastecimento público, como por exemplo cremes dentais e vitaminas com flúor. Olha, é verdadeiro, mas só que ele não fala que está citado. Você está me entendendo? Que ele deixa entender, mas ele não fala que está citado. Aqui é diferente, ó. Citados, e ele fala que é superior. Ele não está falando que é superior.
Então, essa nuance aí, essa coisinha no texto que faz com que esse aqui esteja falso e esse de baixo seja verdadeiro. Aí a questão número 48, nós temos a 1 e a 3, aonde? Na D. Então a D está correta. Vamos para a próxima. Questão de número 49, que fala o seguinte, a questão de número 49. Fala que determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 mg por litro de água. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação é... Aí é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 30 mil litros. Isso daqui por segundo, a cada segundo. É isso? Agora, uma hora tem 3.600 segundos. Quantos litros eu vou ter? Para depois eu achar, porque eu sei que, olha só, a quantidade máxima nessa água não deve exceder a 1,5 mg por litro, mas eu tenho que primeiro descobrir quantos litros tem. Aí nós vamos achar isso aqui. A gente vai fazer 30.000 vezes 3.600. Aí dividido por 1 vai dar ele mesmo, não é isso? Então, o volume aqui, que está o volume, é igual a 30.000 vezes 3.600. Dividido por 1 vai dar ele mesmo, né? Dividido por 1 segundo. Então, o volume aqui, fazendo as contas, aqui vai me dar 1,08 vezes 10 a oitava litros. Aí, beleza, eu já achei a quantidade em litros. 1,08 vezes 10 a oitava litro. Beleza. Aí, o que eu faço? Agora eu acho quantos miligramas. Mas só que ele quer que converta isso para quilos, tá vendo? Vamos achar quanto de miligrama tem, depois a gente converte para quilo, tá? Então, se cada litro, e 1 litro, tem 1,5 miligramas, agora se eu tenho 1,08 vezes 10 elevado à oitava litro, quantos miligramas eu vou ter, né? É isso que ele pergunta. O que ele faz é o seguinte: a gente vai lá e faz as nossas continhas. A gente pode converter esse miligrama para quilo também, tá? Só vendo é o seguinte, ó, miligrama para quilo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Eu coloco aqui 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui eu converto miligrama para quilograma. 10 a menos 3 aí seria grama, né? 10 a menos 6 quilograma. Beleza? Então eu posso substituir aqui também para trabalhar já na unidade correta. Vamos só substituir aqui então. 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 kg.
quilograma. Isso aqui vai ficar o seguinte: x é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1,08 vezes 10 elevado à oitava. Tudo isso dividido por 1 litro. Isso daqui, fazendo na calculadora, que vai me dar um valor de x igual a 1,62 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso daqui, convertendo para notação normal, é a mesma coisa que 162 quilogramas, que é o que? Alternativa E. Beleza? Então, questão bem tranquila. O problema é só os cálculos quando você não tem calculadora, né? Quando você não tem calculadora é mais difícil. E também enxergar o que? Essas mudanças de unidade, né? Quilo, grama, tal. E chegar essas unidades para converter direitinho para não ter erro. Vamos para a questão de número 50. Como é que ela era? 49? É, 49. Questão de número 50. Ela fala o seguinte, a questão de número 50. O esquema ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Eu tenho esse esquema aqui. Ele tem aqui, ó, cana-de-açúcar, 1 tonelada, ela é triturada, aí ela tem aqui o bagaço e a garapa, que é o caldo, né? Então tem aqui 250 quilos de bagaço e os outros 750 quilos é de garapa. Ele pega a concentração e cristalização, aí transforma em açúcar, né? Eu tenho aqui o melaço e açúcar escuro. Pode ter esses dois caminhos aqui. Aí ele pode ser fermentado, passar por fermentação. Tem um mosto aqui que é fermentado, esse vinhoto aqui. Ou ele pode ser refinado e se transformar em açúcar comum. Ou ser produzido o quê? Etanol. Açúcar comum você pode produzir também etanol por fermentação também, né? Aí o que ele pergunta é o seguinte: em 1996 foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que deve ser colhida para esse fim foi aproximadamente, aí olha só, 70 litros de álcool a cada o que? Tonelada. Cada 1 tonelada eu tenho 70 litros de álcool, correto? Aí o que ele pergunta, ó, a quantidade de cana-de-açúcar em toneladas deve ser colhida para esse fim, para ter o que? 12 bilhões de litros de álcool. Então, a cada 1 tonelada eu tenho 70 litros. Agora, eu tenho 12 bilhões de litros, quantas toneladas? Entendeu? Esse aqui é pertinente. 12 bilhões é a mesma coisa que 12. Ó, milhão vai dar 10 a sexta. Bilhão vai dar 10 a nona. Vezes 10 elevado a 9 litros.
aqui é bilhão de litros, né? Pergunta quantas toneladas. Aí o que a gente faz? Regrinha de 3 básica, né? Então isso aqui fica 12 vezes 10 a nona vezes 1 dividido por 70. Aí vai ficar isso aqui vezes 1 é ele mesmo. Vai ficar esse 12 vezes 10 a nona dividido por 70. Tá? Isso daqui vai me dar um valor que igual a 1,71 vezes 10 a oitava toneladas de cana-de-açúcar. Que é qual alternativa? Que é a nossa alternativa A. Aqui arredondado, nossa alternativa A. Tranquilinho, né? Só lembrar aqui da conversão, né? Então, bilhões de litros, né? 10 a nona. Então é isso. Vamos para a próxima. Então, de número 51. Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática, acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que... Vamos lá, alternativa A. O petróleo é um recurso energético renovável. Não fala nada de renovável, né? A curto prazo e a razão de sua constante deformação geológica. Não tem nada a ver. O petróleo é um recurso não renovável, né? A exploração do petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Não, ele não afirma isso. Ele afirma que se originou possivelmente em fundos oceânicos, mas só que tem regiões que, devido aos movimentos das placas tectônicas, onde era oceano, hoje em dia é solo e vice-versa, né? Então, tem áreas que não é no fundo do oceano que tem petróleo. Não é isso que é afirmado no texto. Ele ser gerado em fundos oceanos não quer dizer que só tenha petróleo lá, tá? Aí é inverídico. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes. Não, isso é de brincadeira. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente de sua origem. Se fosse assim, não teria brigas nem guerras por esse bem, né? Porque nem toda nação tem petróleo, né, meu queridinho? Não tem petróleo, tem brigas, tem conflitos. O petróleo é um recurso não renovável, correto, a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Perfeito. Em áreas continentais, quer dizer, onde tem terra, de origem marinha, quer dizer, possivelmente ali era um mar muito antigamente, nas eras primitivas, há milhões e milhões de anos. Ou em áreas submarinas. A gente vê vestígios disso, por exemplo, tem áreas, em algumas montanhas, tem vestígios de conchas, vestígios de fósseis de peixes. Como é que tem fósseis de peixes, vestígios de conchas em montanhas com quilômetros de altitude? 2.000, 3.000. Por quê? Porque aquela parte ali, em determinada época, era um fundo oceânico. Com a elevação tectônica de placas, ela virou uma montanha, mas é o seguinte, então tem petróleo também
em áreas continentais, que é o que mostra aqui. Então a E está correta. Vamos para agora a questão de número 54. Ela tem um texto aqui primeiro, né? Ele fala o seguinte: o suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH, entre 0 e 7, ou básico, pH entre 7 e 14. De diferentes soluções misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução. A mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Eu tenho aqui, ó. Você pega lá o suco do repolho roxo, se tiver ali entre 7, 8, 9, ela vai continuar roxo ali, ó, próximo a 7. Pouquinho alcalino já, né? Se tiver mais próximo de 0 aqui, vai estar mais avermelhada. Quanto mais próximo aqui de 7, vai estar um pouquinho róseo, né? E quanto mais próximo de 14, aí ele vai transferindo aqui, ó, de azul, verde, um esverdeado, amarelado e tal. Então, essas são as transições de cores, segundo o pH aqui. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Aí, amoníaco, verde. Então, eu tenho aqui pH alcalino. Leite de magnésia, azul. pH alcalino também, básico. Vinagre. Tenho aqui um pH ácido. Vou colocar aqui 2. E leite de vaca, rosa, pH ácido também. Vou colocar aqui 5, por exemplo. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, o caráter que vai ter básico, ácido e ácido. Qual é a alternativa que tem básico, ácido e ácido? É a E. Alternativa E. Tranquilo, isso é bem fácil, né? Questão de escala de pH. Questão de número 55. Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, pode-se esperar como resultado as cores. Vamos só ver lá. Abacaxi e limão é uma substância ácida, né? Então vai estar com pH abaixo de 7. pH abaixo de 7 ou vai estar vermelha ou rosa, de acordo com o nível de acidez. Quanto mais ácido, mais vermelho vai estar. Então vai estar ou rosa ou vermelho. Azul, roxo, esquece. Amarelo, esquece. Alternativa D. Próxima. Questão de número 62. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos, que, chegando ao intestino, sofrem ação de enzimas quebrando-se em moléculas menores. Glicose, por exemplo, que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina, ou se sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Com base nessas informações, pode-se concluir que essas informações do que? Do texto aqui em cima. O papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. Então é o seguinte, ó, realizado pelas enzimas, existem vários tipos de enzima, tá? A insulina vai substituir o papel, o hormônio insulina vai exercer uma função enzimática aqui e não de todas as enzimas, então está errado. A insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar.
Então, o papel da insulina é facilitar a entrada do açúcar na célula, né? Ele não vai ter um papel enzimático. A glicose do sangue é provocada pelo aumento da ação da insulina, levando o indivíduo a um quadro clínico de hiperglicemia. O acúmulo de glicose no sangue ele é provocado pela falta de insulina, não o aumento da ação da insulina, é o inverso. A diminuição da insulina circulante provoca o acúmulo de glicose no sangue. E é isso que fala no texto. E é isso que ocorre. A D está correta. Vamos parar aí para ver aqui. O principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto. Não, senhor. O papel da insulina é pegar a glicose no sangue e diminuir a quantidade de glicose no sangue, mandando ela para onde? Para dentro da célula. Evitando assim o quadro clínico de diabetes. Isso aqui está errado, né? Então nós temos a 62, alternativa D, como sendo a correta. Certo? Aí é que eu sempre falo para vocês. Quer ver, essa foi uma das provas do Enem que teve mais questões de química, né? As outras vão ter um pouquinho menos. Em média, umas 10 questões, essas primeiras provas. Mas não adianta nada vocês fazerem todas as revisões. Eu quero prestar um Enem, quero prestar um vestibular, tal. Se não fizerem exercícios, que é o que está na foto aí, ó. Mas não exercício físico com os livros. É exercício o quê? Com a mente, fazendo exercícios, pegando cadernos, sentando, resolvendo questionários, fazendo fórmulas, aquela coisa. É isso que vai fazer com que o conteúdo permaneça dentro da mente de vocês. Senão vocês vão entender a questão. Ah, beleza, a questão faz assim. Se você não fizer exercício, você vai apagar aquilo da sua mente, você vai esquecer. A única forma que tem de fixar, de aprender é o quê? É você manter essa informação por um longo período de tempo. Se você entendeu brevemente, não fizer exercício, você não vai aprender. Você vai entender momentaneamente, mas aprender mesmo você não vai. Tá? Então, sabendo-se disso, gente, essa playlist aí que vai estar sendo agora das questões do Enem, acho que é fundamental para a gente começar essa jornada de questionários, resolver questionários de vestibular. E como primeiro vai ser o quê? As provas do Enem. Depois a gente vai fazer provas da FUVEST e principalmente questionários de temas relacionados à química. Por exemplo, pegar um questionário só de físico-química, só de química orgânica, e assim sucessivamente. Você pega um tema específico e tem várias questões de um tema só. Vamos fazer isso também, tá? Então, estamos por aqui. Até a próxima correção. Não se esqueça de curtir e de dar um like aí, beleza? Tchau, tchau.